Olá, meus amigos, voltando a trazer vídeos aqui ligados ao destino final do nosso canal criado, que são as relações públicas, o jornalismo, a comunicação social como um todo, principalmente as relações públicas, minha profissão de base, minha profissão amada. Todos que estão provavelmente assistindo esse vídeo ou são profissionais de relações públicas, ou são estudantes, ou são simpatizantes dessa profissão tão linda e certamente a amam também, como eu. Eu queria trazer como um debate, na expectativa sempre de puxar algum debate, ou pelo menos aflorar ou clarear as ideias de alguém, sem nenhuma pretensão. Para isso nós temos nossos mestres, nossos doutores, autores tão prestigiados, às vezes até menos prestigiados do que merecem, mas que estão aí escrevendo, publicando. Professor Marcondes é uma referência nisso, pode muito bem falar disso, melhor do que ele fala. É um doutor muito ativo em toda essa militância das relações públicas, militância política, não política partidária, militância política dentro da profissão. A gente precisa fazer isso. E o que eu queria trazer, a princípio, como debate é o seguinte: as relações públicas vêm sofrendo, nas últimas décadas, alterações, né, e mudanças, ataques, digamos assim, podemos dizer assim, no bom sentido, ataques por fraqueza da própria profissão, tanto da sua base, até da sua conceituação mesmo, da sua origem, né? Desde a sua regulamentação na Lei 5377 de 1967, até os dias atuais, em que novos aspectos entraram em vigor, profissionais assumiram lugares de destaque na sociedade. Que bom, depois da introdução dessa coisa da pessoa conectada 24 horas, da pessoa que híbrida, enfim, multifocal, tudo isso. O fato é que eu consigo, ainda enxergo situações, tem outros vídeos aí no canal que fala das relações públicas, mas eu ainda enxergo situações em que o próprio profissional de relações públicas, junto com os acadêmicos e os estudantes, podem sim, ou seja, eu não gosto dessa palavra culpa, acho que culpa é um conceito católico que foi colocado pra gente, e eu acho que já o superei, mas se existe algum culpado, a gente deve olhar para dentro, né? A gente deve fazer a análise interna nossa como profissionais. Será que a gente dá a contribuição que a gente gostaria? Ou quando a gente arranja um emprego, se coloca no mercado, a gente simplesmente já se conforma, tá tudo bem, não preciso mais militar na profissão, não preciso mais conversar sobre o assunto, não preciso, por exemplo, ter um registro no Conselho Regional, da minha regional, no sistema Conferp. O que é que a gente faz? Como é que a gente trabalha isso? Eu espero, a partir desse vídeo, promover alguns debates dentro da minha dificuldade, da minha limitação. De início, o que eu quero é trazer esse primeiro vídeo de retomada dos assuntos ligados às relações públicas, sempre trazendo indicações de livros. Por exemplo, os livros do professor Marcondes são sempre muito bons. Inclusive tem alguns, não são os que eu vou colocar hoje aqui, mas tem alguns. E falar dessa fragilidade, né? Quando o corpo da gente está frágil, quando nós estamos com nossa saúde fragilizada, é muito mais fácil que uma doença ou que um parasita, que um vírus, que uma bactéria nos atinja, né? Isso é de conhecimento de todos. E eu acho que a profissão de relações públicas se colocou com algumas fragilidades durante todo esse tempo, todas essas décadas, desde 1967, quando houve a sua regulamentação, e quando sim, na época, logo depois com a outra lei que criou os conselhos regionais e o federal, nós fomos sim uma profissão mais forte. Alguns dizem, mas porque a gente estava no regime, na época do regime militar. Bom, pouco importa isso. Nós desde 85 não estamos mais e continuamos em declínio, na minha visão. Eu não estou aqui para fazer críticas à profissão. A profissão é linda, a profissão é maravilhosa. Eu conheço os autores, eu conheço a militância dentro da profissão, eu conheço a perspectiva de cada pessoa que ingressa no curso superior, em escola superior, em faculdade ou universidade reconhecida pelo MEC. Eu conheço tudo isso. Tá? Eu passei por tudo isso, já me formei em 2000, ou seja, tenho aí 19 anos de formado. E transitei pelo mercado de trabalho, botei diploma embaixo do braço, saí batendo de empresa em empresa para procurar emprego. Continuo fazendo isso, né? Ainda hoje, que
pode parecer absurdo, mas aí vem sempre os colegas, que eu acho que por mérito, acho não, tenho certeza que por mérito, se colocaram bem, ocuparam espaços interessantes para a profissão, super interessantes, importantes, e sempre dizem, não, para o bom profissional, para o cara que é destaque, para o cara que é bom, não falta emprego. Então não é para essa pessoa que eu quero falar, porque eu quero falar para esse que não tem emprego e que eu considero que também pode ser muito bom. Esse que bota o diploma embaixo do braço, como eu fiz muito, e sai de empresa em empresa tentando aí conseguir um espaço no mercado de trabalho digno que pague minimamente, né, para a pessoa sobreviver da sua profissão, que é tão gostoso, que é tão interessante. Então os vídeos agora serão retomados, pretendo fazer pelo menos 2 por semana, trazendo sempre debates assim, mostrando, vamos lá, vamos discutir as fragilidades da profissão, é uma proposta. Vamos falar das coisas boas da profissão, vamos falar das coisas boas da profissão, claro. Tem profissionais super destacados no Brasil, tem profissionais se dando super bem com a profissão, só que eu tenho uma visão um pouco, digamos, um pouco mais, não digo arcaica, mas um pouco menos motivadora no seguinte: quando eu vejo um profissional se dando bem na profissão e simplesmente converso com ele, ele me diz que não é registrado no conselho regional, que não tem registro profissional e que exerce a profissão, eu fico sem ação, porque um profissional que pode ser referência, que eu não consigo louvá-lo, eu não consigo gratificá-lo, embora a minha vontade seja disso pelo destaque que ele é, porque simplesmente ele está ilegal na profissão. Pela lei atual, pela lei em vigor, ele está ilegal. E aí surge essa coisa que eu tenho alguns vídeos aí falando da tentativa de flexibilização, pasmem, vinda dos próprios profissionais de relações públicas. Eu fiz no vídeo, dei alguns dados, inclusive, disso, baseado em relatório que tem no próprio, não sei se ainda está presente, faz algum tempo que eu não entro no site. É outra coisa que a gente tem que fazer, sempre entrar no site do Conselho Federal, né, para ver as notícias, para ver as portarias, parar de reclamar, xingar, porque parece que isso hoje é uma coisa, tem que xingar o tempo todo, tem que reclamar. O que a gente tem feito? Quando eu vejo um profissional se destacando, eu fico triste. Ele está se destacando, ele não é registrado, ele sequer poderia, na verdade, estar atuando. A verdade é essa. Ou não? Ou não? Mas hoje pode. Bom, a lei está lá, a lei não foi revogada, né? Então é isso que se quer, revogar a lei, deixa para quem quiser ocupar esse espaço. Eu sei que nossos amigos designers, nossos amigos publicitários, todos eles estão com um projeto de lei na Câmara e no Senado tentando regulamentar suas profissões. Os designers, os publicitários e os mercadólogos, né, o pessoal de marketing, profissões irmãs, a quem eu abraço, estão com projetos de lei no Senado Federal, no Congresso Nacional, para regulamentar e para terem o que a gente já tem desde 1967 e simplesmente, de alguma forma, não dá valor. Não dá valor. Então, se é uma coisa super moderna, flexibilizar, abrir, deixar que outros ocupem, vamos competir aqui pela livre iniciativa, quem é melhor vai ocupando os espaços, quem é pior vai ficando no gueto. Bom, se é por esse caminho, eu discordo dele e aceito o antagonismo, a discordância de vocês também, dos que pensam assim. Mas, se isso é moderno, por que profissionais, colegas, né, como os publicitários, os mercadólogos, o pessoal do design, por que eles estão tentando a regulamentação? Ter conselhos para fiscalizar, ter uma norma, ter uma lei que regulamente e que apenas determine que apenas eles, formados naquela profissão, tenham o direito de ocupar as profissões, as atividades específicas daquela profissão. Então, se é super moderno isso, flexibilizar, abrir, por que tem grupos, né, tentando o contrário disso? Se não se discute isso, se é diferente, se você tem seus argumentos, a gente está aqui para levantar esse debate. Eu participei muito, intensamente desse debate. Depois meio que abandonei, fui fazer outras coisas. Também sou professor, então dou algumas aulas, aliás, nunca mais dei, mas dou algumas aulas em pós-graduação, principalmente. Em graduação, nas disciplinas de Relações Públicas, nunca tive o privilégio de dar aula, porque aqui em Pernambuco, eu sou do Recife, sou de Pernambuco, aqui em Pernambuco vocês sabem que não temos mais o curso superior, a Escola Superior de Relações Públicas, maravilhosa, que está em todas as nossas literaturas como uma das primeiras escolas superiores de relações públicas do Brasil, a segunda ou a primeira, está em todos os livros, quem lê, né, quem estuda nossos livros, quem vê nossa literatura,
que fala um pouco da história, sempre está lá a Escola Superior de Relações Públicas. Ela fechou, não existe mais, e o curso que a gente tinha na Unicap há alguns anos, eu estou falando em agosto de 2019 agora, há alguns anos teve sua última turma, também fechou. Então também nunca tive o privilégio, né, em outras profissões que têm disciplinas de relações públicas, isso é outra coisa que a gente precisa conversar, tá? As disciplinas específicas de relações públicas no curso de marketing, no curso de designer, no curso de publicidade e até no curso de jornalismo, sendo lecionadas por profissionais de outras áreas, não profissionais de relações públicas. É outro problema. Aí você diz, então isso bate sempre na fiscalização. Bate sempre na fiscalização. Verdade, bate sempre na fiscalização. É o que é o argumento de muitos. Acho que até o argumento é justo. Bom, eu estou trabalhando com relações públicas, não sou registrado, mas também o conselho nunca veio fiscalizar. Eu nunca fui instado, nunca fui acionado a ter que me registrar, então também não... O que mostra, na minha opinião, claro, um descompromisso com a categoria profissional. Ele está ilegal, isso é fato, está ilegal. Então você está dizendo que o grande profissional de relações públicas, autoridade na área, está ilegal? Se ele estiver exercendo a área, trabalhando nas funções de relações públicas e não for registrado, está ilegal. Fato. Não há como fugir disso. Ou seja, por mais que a gente admire essa pessoa, acho que a gente não pode premiar, prestigiar, vi aí eventos, com tristeza, vi eventos acontecerem de profissionais que estão se destacando no mercado como relações públicas, sendo louvados, dando palestras, sendo aplaudidos, e eu sei que alguns deles não têm um registro profissional. Como é que a gente faz isso? Ora, então se você quer muito homenagear aquela pessoa, pelo menos conversa com ela antes. Olha, a gente queria lhe homenagear, você é um profissional de destaque, mas você não está registrado, está ilegal, então não vou poder, não dá para você se registrar, fazer o seu registro profissional, ficar legal na sua atividade profissional para que a gente lhe homenageie. Veja só, você além de incentivar uma pessoa a ir ao conselho e se registrar, aí vocês devem estar dizendo, porque você é do conselho. Eu não sou. Eu fiz parte 1 ano do conselho, do 5ª Região, aqui em Recife, 2016, 2017. Até hoje, em 2019, um monte de gente me liga querendo saber, você é do conselho, você é do conselho. Quer dizer, não perceberam nem as publicações do CONFERP, do Conselho Federal, que anunciou publicamente no seu site, nos meios que tem, né, que o regional não está mais em Recife, foi para a Bahia, foi uma decisão do Conselho Federal, foi uma decisão conversada, de alguma forma publicizada. Lógico que a gente não tem os meios dessas publicações, não colocou na televisão, mas saiu já tem alguns jornais, né, foi colocado no site. Enfim, eu acho que a gente também, eu me coloco nisso, a gente deixa de cumprir as nossas obrigações como profissional de relações públicas, de alguma forma. E a gente contribui, não é doloso isso, não é propositalmente, mas a gente contribui, na minha visão, para o enfraquecimento da profissão, para essa vulnerabilidade que aí permite que os acessos, né, os assédios, as ocupações de outras categorias, de outras áreas na nossa profissão, tá certo? Esse é um primeiro vídeo. Vou deixar aqui 2 dicas do livro. Relações Públicas na Contemporaneidade, Contexto, Modelos e Estratégias. Muito legal esse livro. Razoavelmente, é um livro novo, inclusive. Não novo de agora, 2019, mas acho que 2016. Deixa eu ver aqui. É da Bianca Marder. E o livro é de 2017, uma literatura nova. E um outro livro que eu queria indicar, Relações Públicas, Profissão e Prática. É de um conjunto de autores, é um livro traduzido, está na 3ª edição, esse meu volume é na 3ª edição, traz uma visão norte-americana. Eu estou revendo esses livros, tá? Eu estou relendo, digamos assim, esses livros e pretendo trazer debates sobre eles, tá certo? Vou trazer também livros do professor Marcondes, vou trazer livros da nossa grande Margarida Kunsch e de outros autores que escrevem para a nossa profissão. São muito bem-vindos. Vocês, se puderem, se inscrevam no canal, sejam muito bem-vindos. Recebam o meu abraço. Não entendam o vídeo como o cara pessimista que vai... Bom, nós temos problemas e eu gostaria de falar deles. Gostaria de provocar vocês, colegas, profissionais, professores, estudantes, simpatizantes, a falar deles. A falar desses problemas para que a gente possa fortalecer a nossa profissão. Tempo máximo aí 15 minutos foi o tempo que eu previ para esse vídeo como limite na minha cabeça, porque a gente sabe quanto maior o vídeo, menos visto ele é, tá certo? Compartilha, um abraço e muito obrigado.